Estamos vivendo um tempo tão maravilhoso, um tempo onde a vontade de Deus vai sendo anunciada de tantas maneiras para que todos possam conhecer. Até pela TV, hoje, principalmente a internet, o que eu estou falando com você, em qualquer lugar do planeta Terra, as pessoas podem estar assistindo também. Mas eu não falo com multidões aqui, olhando para a multidão. Eu olho só para você. É algo tão interessante que Deus, o nosso Pai, no meio de bilhões de seres humanos, Ele olha para você também, como se somente você existisse. Ele te conhece, Ele te ama, Ele sabe tudo a seu respeito, mas Ele tem um propósito para a sua vida. Você não veio sem propósito. Pelo contrário, Deus, quando criou o homem, o criou com um propósito. E o propósito pelo qual Deus fez o homem, Deus o fez à sua própria imagem, à sua semelhança, para que o homem pudesse ter o quê? Relacionamento com o Criador, pudesse ter intimidade com Deus, para que os homens pudessem ouvir Deus e saber que o Senhor Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre e que a vontade dele precisa ser conhecida. Enquanto você não conseguir desfrutar da vontade dele aqui na terra, você vai viver fora dos propósitos que ele tem para a sua vida. Não pense que os propósitos de Deus sejam propósitos assim, ruins, difíceis, amargos, não. Durante a nossa vida, durante o tempo que o nosso coração estiver pulsando, nós vamos passar por momentos de muita alegria, momentos que atravessamos os jardins, mas momentos que estaremos subindo também montanhas, descendo vales, vamos atravessar rios, mas nós vamos enfrentar também, sabe o quê? Muitas tempestades, muitas tempestades. É verdade, eu estou aqui em Belo Horizonte, não sei onde você está, mas aqui em Belo Horizonte nós não temos rio, nós não temos o mar, então aqui, nesse sentido de inundações assim, tão assustadoras e de maremotos, essas coisas aqui não acontecem. Nós estamos aqui bem longe do oceano. Mas o que acontece? As tempestades vêm. Não importa simplesmente aquela tempestade que em alto mar, porque nós aqui, mineiros, sem mar, o que acontece? Nós conhecemos só por leitura, mas Jesus enfrentou tempestades junto com seus discípulos. Está escrito aqui em Mateus, capítulo 8, a partir do verso de número 23, e eu quero ler para você um quadro maravilhoso, quando mesmo Jesus, num barco, veio o quê? Uma tempestade. E sabe o que aconteceu? Vou ler para você. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entra num barco, os discípulos o seguem, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Note bem o que está escrito aqui. Então, entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. Muitas vezes nós achamos que Jesus vai nos levar só para aqueles lugares muito seguros, só do vale, das montanhas, das planícies, mas ele nos leva também para o mar também. Existem momentos que nós temos que ter só algo, a confiança em estar seguindo Jesus. E seguir Jesus não é seguir de vez em quando, é seguir durante toda a vida, é seguir para sempre, é seguir de uma forma assim que você nunca pode voltar atrás. Por isso que quando os discípulos entraram no barco, não tinha jeito de voltar,
porque à medida que vão deixando a margem, vão ficando cada vez mais e mais e mais e mais longe da praia. E diz aqui o texto, veio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Sabe o que é isso? As ondas jogando o barco para um lado e para o outro. Mas diz o texto aqui, entretanto, Jesus dormia. Como poder dormir no meio da tempestade? Como poder dormir enquanto o vento sopra com fúria? Mas Jesus dormia. Significa o que para nós? Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse dormir aqui não é uma questão assim tão literal, que você vai entrar no barco e vai dormir, não é assim. Mas mesmo o barco sendo lançado para um lado e para o outro, mesmo a tempestade caindo, Jesus dormia. Mas quando Jesus está no barco, o barco nunca afunda. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Nunca se esqueça disso. Quando você tem Jesus na sua própria vida, quando o seu coração é cheio de amor, de misericórdia, quando você procura viver a vida cristã, e a vida cristã não é uma religião, a vida cristã é o nosso relacionamento com Jesus, é a nossa intimidade com Ele, é o nosso caminhar com Ele. Os discípulos estavam ali apavorados, porque o vento, as ondas, mas Jesus dormia. Quando você tem a consciência da presença de Jesus na sua vida, pode vir a tempestade que vier, o furacão que vier, o terremoto sacudindo tudo. Você tem uma presença. Porque o Senhor disse, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Jesus não pulou do barco. Jesus continuou no barco. E a Bíblia diz para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Alguns dos discípulos podiam ter pulado do barco. Todos eles sabiam nadar. Eram pescadores, estavam ali, sabiam lutar contra o mar, contra as ondas. Eram profissionais. Mas quando você tem Jesus, pode ter certeza que o barco não vai afundar. Quando você olha para o seu casamento, está debaixo de tempestades, de conflitos, e um quer ir embora de casa, o outro está querendo chutar o balde, os filhos chorando, e aquela situação, o desemprego, foi mandado embora do emprego, está passando situações delicadas e tudo, e lágrimas, sofrimentos, gemidos, confusões. Mas agora, essas tempestades da vida vêm. Mesmo Jesus estando perto, ela vem as tempestades. Mas a grande diferença é essa, que quando Jesus está no barco, o barco não afunda. E para o barco não afundar, sabe o que tinha que acontecer? A tempestade tinha que acalmar. A tempestade é que fazia a agitação das águas. Era a tempestade que movia aquelas ondas enormes. Era o vento. Mas por isso que Jesus diz aqui, Jesus olha os discípulos todos tremendo. Ele diz, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Não foi simplesmente um acalmar um pouquinho. Grande bonança, sabe o que significa? Toda tempestade dizimou-se. Toda tempestade acabou. Toda. Não foi algo só um pedacinho, não. Tudo que Deus faz, Ele pode fazer infinitamente mais. Além de tudo que nós pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que nós opera. Ele pode acalmar qualquer tempestade. Talvez você esteja vivendo essa tempestade dentro de você. Talvez um vício que te amara, situações no casamento, nas finanças, confusões, pensando muitas vezes até em se matar. Mas olha o que está escrito. Levantando-se, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Tudo na vida é como termina que se conta. Não é para você terminar a vida debaixo de tempestades. Não é para você terminar a vida debaixo de tantas confusões. Não é para você terminar a vida de uma maneira assim tão terrível. Pelo contrário, aqui diz, fez-se grande bonança. E os que estavam em volta ficaram maravilhados. Maravilhados assim quando a gente fica com os olhos estatalados, vendo algo inusitado. E eles diziam assim, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não existe situação alguma, não existe tempestade alguma. Por isso que a Bíblia diz, para lançarmos sobre ele, para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E nós estamos vivendo esse tempo de muita ansiedade. Ansiedade é você fazer igual as crianças. Antes delas tomarem injeção, elas já estão chorando. Saem de casa chorando. Mas não teve nem aquela picadinha ainda, ela está chorando. Mas depois que ela toma a injeção, de repente ela para de chorar. Ela fez aquele teatro todo antes de espernear, de chorar, mas agora o choro não vai durar a vida toda. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E essa alegria é logo depois das tempestades. No meio da tempestade você tem paz. Não é que você é um masoquista que quer sofrer. Não. No meio da tempestade você tem paz. Porque Jesus Cristo disse o quê? Que Ele estaria conosco sempre. E quando você descansa nessa realidade, que em Jesus você tem esse descanso sempre nele, você experimenta para sempre esta paz. E a pergunta final é essa, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse, como eu mostrei para você, é Jesus. E Jesus quer ser Senhor na sua vida. Quer ter o melhor para você. Por isso, nossos telefones estão aí ao seu dispor. Queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida, queremos ver, acalmar essa tempestade que está machucando tanto você. Talvez você já tenha corrido para tantos lugares, indo de um lado para o outro, mas a tempestade está aí, esses conflitos estão te machucando e você está vivendo esse tempo tão conturbado. Nós queremos apenas invocar a graça e o favor do Pai Celestial na sua vida, para que você possa experimentar toda a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E a vontade dEle é que a tempestade acalme. Mas se ela não desaparecer, você vai ter a segurança que Ele estará com você, mesmo no meio da tempestade. Jamais se esqueça disso. Tudo que queremos ver é você experimentar cada vez mais o favor do Senhor. Estamos prontos para ouvir você. Graça e bendita paz ao seu coração. Que o Senhor te fortaleça mais e mais. Eu te abençoo no precioso nome de Jesus, para que você viva experimentando cada vez mais a boa, perfeita e tão agradável vontade do Senhor. Porque as tempestades vêm, mas quando Jesus está no meio, você tem paz.